Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. São os excertos e resumos do livro Devocionais, do Marcelo Moraes. Uhum, São tipo reflexões semanais, sabe? Que nasceram de mensagens que ele compartilhava, sempre com base na palavra de Deus. exato. E a nossa ideia aqui é tentar extrair, assim, o essencial dessas reflexões. Buscar talvez um encorajamento, né? Uma sabedoria para a nossa jornada espiritual. Sim. Como o autor parece propor, né? Ele aborda várias coisas, desde lutas internas até umas questões mais gerais da vida cristã. E pelo que a gente viu nas fontes, a intenção era essa mesmo, sabe? Criar, tipo, um companheiro espiritual. Um companheiro, legal. E parece que ele prezou muito pela simplicidade, né? E para que as mensagens fossem atemporais. Elas surgiram, segundo ele mesmo diz, de uma busca bem pessoal, assim, de se aproximar mais do Criador. Entendi. Bom, então vamos lá, vamos aprofundar um pouco. Uma coisa que aparece bastante é essa busca por força, né? Principalmente em momentos difíceis. Aham. Tem uma devocional, Esperança e Meio ao Sofrimento, que fala de Jeremias. Sim, essa é ótima. É. E não é só o Jeremias profeta chorão, né? Que a gente às vezes pensa. Não, ele mostra o outro lado. Exato. Alguém que, mesmo no meio do caos, manteve a fé, né? E chegou a dizer: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, lá em Lamentações. Pois é uma confiança ativa, né. E isso, mesmo na quietude. E o interessante é como isso conversa com outras partes, né, outras reflexões que falam de buscar ativamente o apoio de Deus. Ah, como assim? Tem textos como Fortalecimento no Senhor, que é baseado em Zacarias, né, que diz: "Eu os fortalecerei no Senhor". Certo. E aquele outro, Quando a tristeza parece não ter fim, do Salmo 6. A ideia ali é forte, clamar a Deus, pedir força, livramento. Hum, Sugere que mesmo na angústia mais profunda, Deus ouve, sabe? E promete restauração. Não é só esperar parado. entendi. Então tem essa dinâmica, né? Esperar confiando, mas também buscar, clamar. Faz sentido. Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção foi a questão da direção, da orientação. Ah, sim, a do GPS. Essa mesma. A direção é mais importante que o ritmo. Ele usa essa analogia que eu achei bem curiosa, É legal, né? né? É que definir o destino espiritual é mais importante que a velocidade. E cita provérbios sobre entregar os planos a Deus, né? Pois é, e essa busca por direção parece que está super ligada ao autoconhecimento, né? Pelo que ele escreve. Como assim? Né, reflexão reconhecendo quem somos. Ele pega o Salmo 51, do Davi, né, e faz umas conexões interessantes. Cita até Platão, C.S. Lewis, Calvino. Ah, nossa, que mistura. Sim, mas a ideia central, que ele amarra com essas fontes todas, é que a gente só se entende de verdade quando se aproxima de Deus. Hum, Tipo Davi, que reconheceu ali a condição dele. Essa consciência que ele chama de iluminação externa é que abre espaço para a graça. Senão a gente fica meio que nas sombras, sabe? Da nossa própria percepção. entendi. Então conhecer a Deus e se conhecer caminham juntos, é isso? Exato. Parece ser essa a linha. E isso leva, naturalmente, acho, para um chamado à prática, né? Não ficar só na teoria. Com certeza, tem uma devocional ótima sobre isso, Viver o Evangelho. Qual a história ali? Ele conta de uma cantora, Aimee, que foi confrontada uma vez com uma pergunta bem direta. Tipo, isso que você tá cantando aí? É aquele cara ali, apontando para um jurado. Parece vive isso na prática? Uau! Que direto! Né? É um chamado forte para coerência. Aquilo de Tiago, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Faz todo sentido. E essa coerência ela exige esforço, né? Como ele aponta em esforço, dedicação e obediência, usando Lucas, a ideia da porta estreita. Sim, que não é um caminho fácil. De jeito nenhum. E complementa com a ideia de perseverar, lá em A Semente da Bondade, baseado em Gálatas. Ah, sim. A de não se cansar de fazer o bem. Isso. Mesmo que para o mundo pareça, sei lá, coisa de trouxa, né? A colheita vem. A fé ativa envolve esse compromisso, essa persistência. Essa ideia do esforço da perseverança está bem clara. Mas teve um conceito que eu achei, assim, bem desafiador. Consagrar para destruir. Veio de Josué, né? Ah, sim, essa é forte. Josué 6. O que significa isso? Exatamente. Consagrar para destruir.
Parece contraditório. Parece, né? Mas a ideia ali, pelo que entendi, é uma metáfora poderosa. Que a consagração, essa dedicação total a Deus, não é só adicionar coisas boas, práticas espirituais. É também remover ativamente. Destruir, no sentido figurado, claro. Destruir o quê? Certos hábitos, talvez, apegos, influências, coisas que impedem essa dedicação total. Assim como Josué teve que destruir coisas específicas em Jericó por ordem de Deus. Entendi. A reflexão sugere que precisa haver uma limpeza ativa na nossa vida espiritual para a gente se consagrar de verdade. Uma limpeza ativa. Interessante essa expressão. Então, olhando para o todo, assim, para essas reflexões do Marcelo Moraes, o que fica é um guia com várias facetas, né? Parece que sim. Ele tenta equilibrar o consolo na dificuldade com o desafio de agir, de obedecer, passa pelo autoconhecimento, pela busca constante por Deus, pelo poder dele, né? Como está lá em Crônicas. Sim, o fio que parece amarrar tudo, esse convite para uma fé mais profunda, mais resiliente, sabe? Autêntica. Ancorada na palavra e na relação com Deus. Exato. Uma fé que reconhece que a gente precisa da graça, mas que também valoriza o nosso esforço, a obediência, a confiança, mesmo quando a gente não entende tudo. Tem uma citação de Daniel que ele usa que eu achei marcante. Eu não entendo, mas sigo o meu caminho. É um pouco isso, né? Caminhar pela fé, não pelo que a gente vê ou entende completamente. É verdade. Bem profundo isso. E fica então, talvez, uma provocação final para a gente pensar, né? Inspirada naquela devocional, aquilo que identifica você. Qual a ideia ali? O texto cita Provérbios 3, falando de bondade e fidelidade. E a pergunta que fica é: que características deveriam ser tão nossas, tão enraizadas, que virassem a nossa assinatura? A nossa identidade visível. Exato. Tanto para Deus quanto para as pessoas ao nosso redor. O que realmente nos identifica? Fica aí para refletir.